Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Tudo em paz? Sejam bem-vindos, né, a mais um nosso encontro semanal de ciências. Conseguiram fazer as atividades? Estão conseguindo enviar todas elas? Muito bem, vamos dar seguimento, né, às nossas aulas. Desta semana falaremos em tema novo, não é? Nós veremos os grupos de seres vivos, em nosso livro, da página 58 à página 53. Então, vamos lá? Eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho aí, antes da 58, só uma página, 56, que é onde tem essa imagem, que é a abertura da unidade 2. Olha aí, o biguatinga, que é uma ave aquática que mede cerca de 1,20 metros, né? No caso, 1,20 m de envergadura, e vive em diferentes regiões do Brasil, como no Pantanal, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Olha aí que bela ave. Certo? Estão seguindo aí? O que é que nós vamos falar? Ecossistemas, impactos ambientais e condições de saúde. A variedade de espécies é chamada de biodiversidade, né? São várias espécies, então é biodiversidade. Nesta unidade, vamos conhecer a biodiversidade dos ecossistemas brasileiros e os principais fenômenos que os ameaçam. Veremos como alguns organismos podem afetar nossa saúde e como a ciência tem contribuído para a saúde individual e coletiva. Em 2015, em Minas Gerais, a barragem de uma mineradora se rompeu, despejando no ambiente um volume equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de lama, que se espalhou por rios e chegou ao mar. Vocês lembram? Escreva sobre os possíveis efeitos da catástrofe em longo prazo, com base no que você sabe sobre as cadeias alimentares. Vocês não precisam escrever, né? Precisam apenas pensar. Quais seriam, gente, os efeitos desse desastre, né? Desse desastre ambiental? Vocês estão lembrados desse acontecimento? A mineradora? A segunda questão. Como a falta de água e de alimentos de qualidade pode afetar a sociedade? O que pode ser feito para que todos tenham acesso a direitos básicos como esses? Planeje uma campanha para compartilhar essas informações. É necessário apenas que vocês reflitam um pouquinho sobre isso, tá bom? E vamos agora falar dos ecossistemas terrestres. Observe a imagem com atenção. Olha aí, que lindo, né? Na legenda está escrito aí, cutia, se alimentando na ilha de Marajó, no Pará, isso em 2015. Esse animal contribui para a reprodução das castanheiras na floresta amazônica, enterrando as sementes dessa árvore. Então, ele pega a semente da castanheira e onde ele enterra, né, essa semente, aquela que germinar, vai ser uma nova plantinha. Um pequeno mamífero conhecido como cutia, na imagem. Esse animal se alimenta das sementes da castanheira, uma árvore comum na Amazônia e que pode chegar a 50 metros de altura. As cutias abrem os frutos da castanheira e enterram suas sementes, as castanhas, voltando depois para comê-las. Muitas sementes, no entanto, não são encontradas pelos animais e podem germinar e se desenvolver em novas castanheiras. Esse é um exemplo de interação entre animais, plantas e ambiente que ocorre na floresta amazônica. Vamos conhecer agora as características desse e de outros ecossistemas brasileiros e dos grupos de organismos que vivem nesses ambientes. A questão é, vamos refletir? Como as chuvas e a temperatura variam ao longo do ano no local onde você mora? Então, como seria a chuva aqui? Já pararam para observar? Tem um tempo que é de chuva? Tem tempo que é de sol? Como é isso? Como é que acontece? Ou chove o ano inteiro ou é sol o ano inteiro? Você se lembra de alguma catástrofe natural, como secas ou inundações em sua região? Você conhece plantas e animais que podem ser encontrados em sua região? Quais ecossistemas brasileiros você conhece? Que plantas e animais são encontrados neles? Que características tem uma planta que vive em clima muito seco? Então, será que ela é igual a uma planta que vive em clima frio? Vamos lá.
Vamos conhecer os grupos de seres vivos. Os cientistas agrupam os seres vivos com base em semelhanças no corpo, no funcionamento e no desenvolvimento do organismo, no modo de reprodução e por semelhanças entre seus genes. No nono ano, você vai ver que a classificação biológica procura formar grupos de organismos que descendem de um mesmo grupo de ancestrais, por meio de processo de evolução. Os seres vivos podem ser divididos em reinos. Os reinos podem ser divididos em grupos menores, os filos. Estes em classes, depois em ordens, famílias, gêneros e espécies. O reino dos animais, por exemplo, está dividido em vários filos. No filo dos cordados, por exemplo, encontram-se, entre outros, os animais que apresentam coluna vertebral. Nele estão incluídos o ser humano, os sapos e muitos outros animais. Então, todos aqueles que terão coluna vertebral. Gente, aqui nesse esquema, olha aí, o esquema abaixo ajuda a compreender que há uma hierarquia entre os grupos, indo do mais geral, o reino, para o mais específico, a espécie. Então, olha aqui, o reino, ele se apresenta em vários filos, o filo vai se apresentar em várias classes, a classe vai se apresentar em várias ordens, e as ordens chegam até as famílias chegam aos gêneros, para poder chegar, enfim, na espécie. Cada filo, por sua vez, voltando aqui, o reino se divide em vários filos. Agora o filo, continuando no texto. Cada filo, por sua vez, pode ser subdividido em grupos menores chamados de classes. Por exemplo, o filo de cordados inclui, entre outras classes, a classe das aves e a classe dos mamíferos. Então, já tem duas classes apresentadas aqui, né, no exemplo, mas são várias. Então, olha aqui. O filo ele vai se dividir em várias classes. As classes são divididas em ordens. Na classe dos mamíferos, por exemplo, estão a ordem dos carnívoros, onças, gatos, lobos, cães, leões, e a ordem dos primatas, gorilas, chimpanzés, ser humano, etc. Cada ordem é dividida em famílias. A ordem dos carnívoros, por exemplo, engloba várias famílias, como a dos canídeos, que são famílias de lobos e cães, e a dos felídeos, família das onças e dos gatos. Uma família é composta de gêneros, viu? No plural. Na família dos felídeos estão o gato doméstico e o gato selvagem europeu, que pertence ao gênero Felis, ou Felis, né? Enquanto o leão e a onça pintada fazem parte do gênero Panthera. Então, eles fazem parte da mesma família, mas gêneros diferentes. Cada gênero pode reunir várias espécies. No gênero Panthera, encontra-se a onça pintada, o leão e o tigre. Perceberam? Não é que existe sempre uma hierarquia, até chegar, enfim, na espécie. As espécies. De forma simplificada, podemos dizer que a espécie é o conjunto de organismos capazes de, na natureza, cruzar e gerar descendentes férteis. Assim, todas as onças pintadas, por exemplo, pertencem à mesma espécie, porque cruzam entre si e podem gerar filhotes férteis. Isto é, filhotes que também serão capazes de se reproduzir. Então, veja aí na figura, olha aí a mamãe onça, né? Com o filhotinho. Cada espécie recebe um nome científico, composto de 2 nomes, sempre escritos em latim ou adaptados para essa língua. Assim, a espécie humana é chamada de Homo sapiens, a bananeira de Musa paradisíaca, a espécie mais comum de barata é Periplaneta americana. A primeira palavra do nome científico da espécie corresponde ao gênero e é escrita com inicial maiúscula. Assim, o gato selvagem europeu, né, o Felis silvestris, e o gato da selva, Felis chaus, pertencem ao mesmo gênero. Olha aí, iniciam com a mesma palavra, né? Felis. Olha aí os gatos, gente.
Que bonitos, hein? Esse aqui é o gato selvagem e esse aqui, gato da selva. Bem parecido. Lindo, o gato selvagem europeu esse. Bonitos, né? Queriam ter aí na casa de vocês? Acho que não, né? Esse daqui acho que não é adequado não para a gente ter em casa. Por centenas de anos, os cientistas agruparam os seres vivos conhecidos em apenas dois reinos, o animal e o vegetal. Então, é como se nos seres vivos só existissem animais e vegetais. Mas, né, com o tempo, com os estudos, né, com as observações, eles descobriram outras coisas. Então, mas com o desenvolvimento do microscópio e o aumento do conhecimento sobre os seres vivos, ficou claro que vários organismos não podiam ser enquadrados em nenhum desses dois reinos. E a forma de classificação se transformou. Então, veja a seguir alguns representantes de cada grupo, de acordo com uma classificação em 5 reinos. Vamos conhecer esses reinos. Reino Monera. O que será que faz parte do reino Monera? Pela imagem aqui, fazem ideia do que significa? Olha aqui, bactérias em imagem obtida em microscópio eletrônico. Cada bactéria tem cerca de 3 micrômetros de comprimento. Então, bem pequenininhas, né? Reino Monera. Neste reino estão as bactérias. Veja a figura, né? Os organismos desse reino são unicelulares e não apresentam um núcleo celular organizado. O material genético não está envolto por uma membrana, mas disperso no citoplasma. Vocês lembram lá do esquema básico da célula? Né? A membrana, citoplasma e núcleo. Uma bactéria tem o corpo formado por uma única célula, porém, ela não tem núcleo, ela não tem a capinha que guarda o material genético da célula. Então, a informação do DNA da bactéria fica disperso no citoplasma. Muitas bactérias são decompositoras, participando da reciclagem de compostos na natureza. É o quê? Onde é que elas atuam? O galho da árvore que está lá, que caiu, o animal que morreu, elas decompõem, né, esse organismo e ele se desmancha e volta de novo para a terra, né? Volta para o ambiente novamente. Algumas são parasitas e causam doenças entre outros seres vivos. Vamos conhecer doenças causadas por bactérias no capítulo 6, certo? Então, elas são muito importantes. Tem bactérias ruins e bactérias boas. Esse é o reino Monera. Nós falamos que anteriormente, né? Os cientistas acreditavam que só existia o reino animal e o reino vegetal. Mas agora nós temos outros reinos a conhecer. Então, Monera, que faz parte das bactérias. Protista, outro reino. Os protistas, que se alimentam de outros organismos, são chamados protozoários e são todos unicelulares. Então, da mesma forma da bactéria, ele tem um corpo formado por uma única célula. Muitos protozoários causam doenças em seres humanos, como veremos também no capítulo 6. Neste reino também estão as algas, tanto as unicelulares como as multicelulares. Lembrando, né, unicelular é o corpo formado por uma única célula, multicelular é o corpo formado por inúmeras células. Que realizam, né, falando das algas, que realizam a maior parte da fotossíntese nos ambientes aquáticos. Então, elas são super importantes, né, para o planeta. Conheceremos mais sobre os organismos dos ambientes aquáticos no próximo capítulo. Então, olha aí o exemplo de algas unicelulares vistas ao microscópio óptico. Outro reino é o reino fungi. Engloba os fungos, como cogumelos e bolores. Gente, observe que esses reinos são todos distintos. Então, não se trata nem de animal, nem de vegetal, certo? São diferentes. Ó. A maioria é multicelular e todos são heterotróficos. Ou seja, eles não produzem o próprio alimento, né? Lembre-se de que os organismos heterotróficos não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Esses organismos precisam se alimentar de outros seres vivos. Juntamente com as bactérias, os fungos participam da decomposição da matéria orgânica, como estudamos, né, no 6º ano.
Também vimos que eles podem ser usados pelo ser humano na produção de medicamentos e alimentos, como pão e queijo. Alguns são parasitas e podem causar doenças entre outros seres vivos, inclusive no ser humano, como veremos no capítulo 6. Continuando, outro grande reino, Reino Plantae. Podemos observar samambaias à esquerda, olha aqui, e uma cobertura verde sobre as rochas. Essa cobertura é formada por musgos, pequenas plantas que fazem parte do grupo das briófitas. Já as samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas. As pteridófitas atingem tamanhos maiores do que as briófitas. Isso se dá porque, ao contrário das briófitas, nas quais o transporte de água e nutrientes ocorre de célula a célula, as pteridófitas apresentam vasos condutores de seiva. Você estudou isso no 6º ano, que esses vasos podem transportar a água e os sais minerais extraídos do solo para as folhas, né? A seiva do xilema. E as substâncias orgânicas produzidas nas folhas para o resto das plantas, seiva do floema. Esse tipo de transporte, mais rápido e eficiente, possibilita essas plantas atingirem um tamanho maior. Então, veja que enquanto os musgos, né, que fazem parte das briófitas, são bem pequenininhos, já a samambaia está bem maior do que o musgo. São sistemas diferentes entre eles, neles, né, no corpo deles. Vamos lá. Agora observe outra planta bem maior, essa daí, não é? Consegue fazer o transporte do material. Gente, falando de mais outros dois grupos agora, do grupo Plantae, gimnospermas e angiospermas, é o grupo das plantas, né, de todas as plantas. Gimnospermas e angiospermas são dois grupos de plantas que, além de vasos condutores e seivas, eles apresentam sementes. As gimnospermas não produzem frutos, apenas sementes. E nas gimnospermas há estruturas conhecidas como cones, que são especializadas na reprodução. Vem aí o nome do principal grupo de gimnospermas, as coníferas, que elas possuem cones para se reproduzir. Então, não possui fruto, apenas semente. Olha aí a sementinha, né? O pinheiro do Paraná, a pinha, e a pinha é formada, não é, por pinhões. Nas angiospermas, as sementes se encontram dentro de frutos. O arroz, o trigo, o feijão, as verduras e as plantas que produzem o que conhecemos como frutas, né? Laranja, uva, melancia, são exemplos de angiospermas. Veja aí na figura. Olha aí o tomateiro com os tomatinhos. Está bem carregadinho, né? Gente, nós paramos aqui, né? O assunto. E vamos para a nossa atividade, que é a primeira questão, não é? Do nosso livro, da página 90. Gente, eu só vou ler para vocês, vou tentar explicar, e vocês vão responder sozinhos. É só essa questão, tá bom? Então, veja a seguir uma lista de anfíbios. Sapos, rãs e pererecas. Brasileiros, ameaçados de extinção e seus nomes científicos. Sapinho de barriga vermelha, aí está aqui o nome científico. Sapinho narigudo de barriga vermelha, perereca, perereca verde, ranzinha. Então, estão os nomes aí científicos, né, em latim ou latinizados. Quantos gêneros e espécies diferentes aparecem nessa lista? Então, olhem, volte lá à página anteriores, né, que nós acabamos de ler, está falando da nomenclatura dos animais, né, dos seres vivos. Olha a explicação para vocês entenderem, né? Por exemplo, aqui nos sapinhos, ó, eles têm o mesmo nome, né, inicial. Então, corresponde a quê? Aí, e o outro nome, o segundo nome, né, são diferentes. Então, quantos gêneros e quantas espécies diferentes aparecem nessa lista? Então, vocês vão contar aí. Quantos gêneros, certo? A resposta é bem simples, não é? Só vocês entenderem qual a parte que corresponde ao gênero e qual a parte que corresponde à espécie, para vocês entenderem, para vocês contarem. Por exemplo, esse aqui, não são o mesmo nome? Então, aqui vai ser um, e aí?
E quantas espécies? Certo? Então, dê uma olhada no livro que vocês respondem facilmente. E, na dúvida, não deixe de procurar o seu professor na sala de aula, certo? É ele que vai te ajudar. Agora, gente, vamos parar por aqui, né? E vamos retornar com a nossa última videoaula semanal, certo? Então,